Falando de institutos jurídicos que resolvem o passado, né, acho que tem um que, a gente interage pra caramba com você e com o escritório. No dia a dia você falou aí agora da CNRD, você é um dos principais patrocinadores de causa da CNRD hoje aqui no mercado. Como é que você enxerga, o papel da CNRD hoje no meio desse contexto, né? A gente elogia aqui, a gente teve o Fachada aqui, que é o coordenador geral da CNRD, a gente estuda muito o tema, o relatório até saiu essa semana, né, o relatório atualizado da base de dados da CNRD. Qual que é a importância da CNRD nesse momento? Porque ela é um primeiro passo importante para resolver passado e para fazer os clubes entenderem que se eu não cumprir com a obrigação, eu tenho punição, né. Então, como especialista, qual que é a sua visão disso? Primeiro vamos falar um pouco disso da economia própria, né, o mercado. Então, futebol como mercado. Pô, qualquer mercado estabelecido é muito bom ter um sistema próprio de resolução de conflito. É muito bom. Por quê? Porque eu estou no mercado, eu sei como ele funciona. O clube que está no mercado sabe como funciona. Aí o cara que está julgando lá na CNRD sabe como funciona. Então a gente tem um sistema, né, um órgão confiável para solucionar as minhas disputas aqui relacionadas a esse meu mercado. Então isso é importantíssimo, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu volto um pouco lá para a minha origem e lá no escritório, assim, a gente, né, faz meio que todo mundo estuda um pouco, mas tem uma divisão, o Albano cuida mais dos litígios internacionais, eu acabo cuidando mais do contencioso aqui, nacional. Então, naquela época, que não existia o regulamento dos intermediários, não existia a CNRD, se eu tinha que cobrar uma comissão do clube aqui no Brasil, ou se eu tinha um problema entre um agente e um jogador, ou me socorria da justiça comum, assim, invariavelmente. Então, era fórum, era, né, burocracia do judiciário e tal. E se eu tinha já um caso de dimensão internacional, então, putz, aí eu brincava com o Breno, né? Ele ia cobrar lá a comissão da FIFA. Aí tinha a FIFA e tinha o CAS. Eu tinha o X comum. vara civil aqui, dependendo da, né, mas foram é um meio de território e tinha o Tribunal de Justiça. Depois vem a CNRD e o CBMA. Então a gente começa a ter o que eu falo, a importância de ter um sistema próprio. Putz, excelente. Quando surgiu esse sistema próprio, eu brinquei com o meu pessoal. Pô, de ter muito volume de coisa, né? E os caras realmente já tinham, né, de implemento, assim, era recorrente também nas relações entre intermediários e tal. Eu chamei o pessoal do escritório e falei, ó, a gente vai ser hospital, mas vai ter caso no CNEM. Pode botar tudo que tiver, você não esquece. Judiciário. Você vai pra CNRD com tudo. Então eu fui entusiasta do negócio. E eu fomentei a coisa para acontecer, porque eu tô no caso um da CNRD, tô lá como demandado, é verdade. Mas tô no caso um, como que eu resolvi o acordo. Era caso para acordo, acordo. E daí foi, CNRD, 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 CNRD. Uma entrega jurisdicional muito boa, assim, em termos da prestação do serviço jurisdicional, em termos de conteúdo, de técnica, perfeito. Começou aí muita coisa para a CNRD, começou a ter um problema que é natural, que seria ter uma morosidade maior. Depois a gente tem as mudanças dentro da CNRD, eleição, sai membro, entre outros, tem algumas mudanças ali, né, das pessoas envolvidas, a gente sofre muito com a morosidade, e em algum momento a gente vê que a gente não tem uma execução muito boa das decisões. Então talvez pudesse ter uma divisão própria só de execução, não tem a FIFA lá, o comitê disciplinar, então com criação da FIFA manda para o disciplinar, disciplinar pune, e hoje a gente vê na prática isso aí, né? Então hoje eu tenho, né, muitos casos na CNRD, eu ainda acredito muito na CNRD como uma ferramenta importantíssima para o nosso mercado, importantíssima. Mas a gente vê alguma diferença de abordagem em relação ao que a gente tem ainda na experiência internacional. Então, por exemplo, o transfer ban da FIFA, ele é o tipo de canhão nos clubes. E a gente ainda não viu, houve transfer ban já no Brasil, ou não da forma como a gente vê na FIFA. Então, eu tive um caso do Corinthians, porém na FIFA, um da CNRD, o mesmo jogador, um contrato a gente acabou indo para a CNRD, eu fui para a FIFA. A FIFA jogou muito mais rápido, veio o transfer ban, o Corinthians pagou a vista. O outro tá no plano. Uhum. Então você tem diferenças práticas, né? Em determinado momento eu comecei a rever essa questão da CNRD nos próprios contratos. Putz, vamos ver se a gente não pega esses contratos, vamos colocar direto CAS. Porque também para eu poder pegar uma decisão no CAS, replicar ela para a FIFA ou para fins de punição. A CNRD deve estar finalizando agora o chancela lá da FIFA para poder também aplicar sanções, né, e liga o território mundial.
mas a gente tem algumas, né, a experiência mostra que há condições, há espaço para melhora. Mas eu volto, eu acho que a melhora está naquilo que eu falei da mentalidade. Sim. A CNRD tem que entender o papel dela, que ela não é só para solucionar conflito. A origem, sim, ela tem competência para isso, mas ela também é tuteladora do sistema, do cumprimento dos regulamentos. Ela é guardiã dos regulamentos. Ela é o STF do nosso sistema associativo. Então, ela não pode ser só provocada também, ou quando provocada, ela tem que ter esse viés de olhar para o sistema e para a proteção e para o equilíbrio do sistema. Eu acho que com essa mudança de mentalidade, a coisa vai. E alguma mudança de regulamento que permita também a CNRD fazer isso. Essa questão do plano volta. É um pouco. Eu ia te perguntar isso. Você tem que ter critérios ali. Como é que o cara que está julgando um caso, colocar assim, a gente tem lá os membros da CNRD, ele vai julgar um caso do intermediário contra um clube, clube contra clube. Ele tem expertise para saber se o plano que o cara está apresentando é condizente, se ele vai conseguir cumprir, se ele precisa do plano. A gente não tem que ter uma avaliação técnica para ter se é o caso realmente de eu aprovar um plano de um clube, se é o caso de eu aprovar naqueles termos. Então virou uma ferramenta meio. E o que é É o que você já sabe o fim, entendeu? Você sabe que no fim vai ser aprovado da forma como o clube colocou. Tem cabimento eu ter uma série de decisões proferidas pela CNRD e que os contratos prevêem, por exemplo, juros de 1% ao mês mais IPCA, da noite para o dia, petição, plano, corta tudo para IPCA. Tem algum propósito? Tá premiando o clube que Tem melhorou. propósito. E nesse contexto, acho que é legal explicar para quem está ouvindo a gente também o que são os planos coletivos, né, nesse contexto do CNRD. Os planos coletivos, eles têm, assim, um aspecto, eu tenho visto de forma positiva, mas ó como a coisa é. Ela muda rápido. Não, não é, mas é positivo porque olha onde é que a gente está inserido. Por que que o plano às vezes é bom? Pô, porque do outro lado eu tenho a recuperação judicial. Então se eu for para cá é um tubarão, se eu for para cá é um jacaré. Puta, jacaré, será que eu vou morrer antes? Vai morder menos? Não, tubarão tem água. Você entendeu? Então às vezes fala, puta, ainda bem que tá na CNRD, porque a CNRD vai tutelar nas recuperações judiciais, a CNRD tem tutelado para que os clubes apresentem nos planos as classes especiais sem deságio, sem, né, dar uma proteção. Mas você entendeu o que eu tenho que agradecer? Putz, obrigado. Você tá aí Até deixando eu receber sem deságio. Você cortou todos os meus juros, que eu também vou receber em 10 anos. Muito obrigado, Semência. Então, assim, essa é a nossa regra difícil. e até explicando aqui também, isso é super importante. Hoje eu me preparei para vir para cá para ser o host, não o advogado, né? Mas isso é muito importante, até porque eu trabalho com isso há 14 anos. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que todo plano, quando a gente fala de renegociar, automaticamente a gente vai mexer em 3 casinhas que são essenciais na renegociação. Deságio, que é o desconto, então te devo R$ 10, eu vou pagar 9, 8, 7, 6, mas eu nunca vou pagar 10, eu vou pagar num prazo e eu vou ter uma carência para começar a pagar. Então o que o André está explicando aqui é que naturalmente, esses credores que têm a receber dos clubes ao tempo inteiro, seja num plano coletivo de CNRD, seja num plano de recuperação judicial, seja no regime centralizado de execuções, você está chegando, esse clube que vai comprando sem poder, que vai gastando e vai inadimplindo, ele está falando para os credores dele, que tem a receber coisas lá de trás, que ele precisa dar mais desconto, que ele precisa dar mais prazo, que ele precisa dar mais carência, né? Então é aí que mora a injustiça, até com os certos abafos que a gente teve aqui do Fábio Melo no último episódio, né? Sim. E mais, assim, né? Tudo bem, vamos admitir que o plano é uma ferramenta. Você pode ser usada para o bem ou para o mal. Vamos usar essa ferramenta para o bem? Vamos ter o plano agora, mas aí eu volto, insisto. Daqui para frente vamos cumprir? Vamos cumprir. Eu te dou o plano, daqui para frente você paga. Estão pagando? Te incluindo na CNRD. O que o Vasco fez? Recuperação judicial. A segunda. Caçado. Exato. Então, qual que é a vantagem para o credor dele ter admitido ou dele se sujeitar a um plano da CNRD, sabendo que, gente, o plano da CNRD não é o fim do túnel. Poço. Caço. Dá para ser pior. Dá para ser mais embaixo. Então a gente pega o plano da CNRD e tem que rezar para não virar uma RJ. Não dá para a gente viver nesse mundo. A gente tem que ter as regras mais claras. Então, assim, por exemplo,
esse plano do CNRD, pô, tem que ter uma legislação própria de recuperação judicial de clubes de futebol. Pô. E aí tem que atrelar essas soluções, né? Num envelope único, num diploma único. Esses institutos eles têm que conversar entre si. Então o cara vai lá, pede RJ, cara, a gente sabe que tem o plano do CNMD, que já tentou, que já tá lá parcelando faz tantos anos. Então é crítica a situação. Eu falo assim, com muita dor, assim, lamento mesmo, mas é uma situação muito crítica e a gente tem que ter esse olhar. Se não tiver, a gente vai acabar matando nossa vaquinha leiteira.